Liderando 25 homens evangélicos, entrei em uma igreja católica para interromper seu culto, convencido de que estávamos defendendo Jesus, humilhando esses idólatras em seu próprio templo. Mas quando levantei a mão para agredir uma senhora católica idosa, algo me deteve. Algo que destruiria tudo em que eu acreditava sobre Deus. E o que aconteceu em seguida naquela igreja em Niterói mudou não apenas a minha vida, mas também a vida de outros 6 homens evangélicos para sempre. Meu nome é Itamar Cardoso, tenho 32 anos e em 15 de dezembro de 2019 liderei 25 homens até a Igreja Católica de Nossa Senhora Auxiliadora em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, com uma missão: humilhar os idólatras e mostrar a eles o poder do verdadeiro evangelho, sem mistura de tradições humanas. O que aconteceu em seguida mudou minha vida de maneiras que jamais poderia ter imaginado. Deixe-me voltar ao começo, ao dia em que tudo começou a se formar dentro de mim. Cresci no bairro do Fonseca, em Niterói, uma região tão apertada que você mal conseguia caminhar pelas ruas sem esbarrar em alguém. As casas grudadas umas nas outras, fios elétricos cruzando o céu como teias de aranha, barulho constante de ônibus, motos, vozes gritando de janela para janela. A fé evangélica não era apenas uma religião ali. Era o ar que respirávamos, a água que bebíamos, o chão que pisávamos. Meu pai, Roberto Cardoso, trabalhava como açougueiro no mercado de São Gonçalo. Saía de casa às 4 da manhã, voltava às 7 da noite. As mãos dele sempre cheiravam a carne e sangue, mesmo depois de lavar 3 vezes com sabão de coco. Cheiro forte que impregnava. Minha mãe, Vera, criou 6 filhos no nosso apartamento de 2 quartos na rua Marechal Deodoro. Apartamento tão pequeno que dormíamos 3 irmãos num beliche e eu no chão, num colchonete fino que guardava debaixo da cama de manhã. A Assembleia de Deus do Centro ficava a 2 quarteirões da nossa casa. Prédio grande de tijolos pintados de branco, com um letreiro azul luminoso que dizia: Jesus salva. Os hinos evangélicos ecoavam pelas nossas janelas abertas todos os dias. Terça à noite era ensaio do coral. Quinta era reunião de oração. Sábado era evangelismo. Domingo eram 3 cultos. Minha vida inteira girava em torno daquele templo. Desde que aprendi a andar, entendi uma verdade simples que ninguém nunca questionava na minha casa. Católicos eram idólatras de segunda classe. Pessoas que viviam no Brasil, mas que tinham se desviado do evangelho puro. Adoravam estátuas de gesso. Rezavam para a mulher morta como se ela pudesse ouvir. Acreditavam que padre tinha poder de transformar pão em Deus. Era tudo mistura. Paganismo disfarçado de cristianismo. Precisavam saber seu lugar e ficar quietos sobre sua religião falsa. Lembro de um dia específico. Eu tinha 12 anos. Era outubro, mês que católicos dedicavam a Nossa Senhora do Rosário. Meu pai me levou para uma vigília especial na nossa igreja. Não era culto comum. Era noite de guerra espiritual contra o que pastor Henrique chamava de fortalezas católicas em Niterói. Chegamos às 8 da noite. O templo estava escuro, exceto por velas acesas na frente do púlpito. Cheirava a suor misturado com o perfume barato que as irmãs usavam. Aquele cheiro adocicado, enjoativo, que grudava na garganta. Pastor Henrique era homem alto, magro, 40 e poucos anos. Barba preta espessa, que cobria a metade do rosto, olhos fundos que pareciam queimar quando pregava, voz grave que enchia o templo sem precisar de microfone. Ele começou falando sobre Babilônia, a grande prostituta do Apocalipse. Dizia que era a Igreja Católica Romana, que o Papa era o Anticristo, que Maria era apenas uma mulher comum que morreu e apodreceu como qualquer outra, que católicos cometiam blasfêmia ao rezar para ela. Eu ouvi aquilo sentado no banco de madeira dura, com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra como verdade absoluta. Meu pai ao meu lado balançava a cabeça concordando. Amém, pastor. Prega a verdade. Depois vieram as orações. Irmãos e irmãs caíram de joelhos, gemendo, clamando. Alguns falavam em línguas estranhas. Outros gritavam repreendendo demônios. Uma mulher rolou no chão convulsionando. 2 irmãs seguraram enquanto o pastor orava por libertação.
Meu pai colocou a mão pesada na minha cabeça. Senti o peso da palma calejada dele, o calor. Começou a orar em voz alta. Senhor, este menino é teu. Consagro ele para a tua obra. Que seja instrumento nas tuas mãos para libertar cativos da idolatria. Que nunca se desvie da sã doutrina. Que combata o bom combate contra as heresias de Roma. Senti algo naquele momento. Calor subindo do estômago para o peito, arrepio percorrendo a espinha. Interpretei como unção do Espírito Santo, como chamado divino. Chorei sem saber exatamente por quê. E naquela noite, ajoelhado no chão frio daquele templo, decidi que seria guerreiro da fé, alguém que lutaria contra o catolicismo até meu último suspiro. Mas antes de continuar, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. Os anos seguintes foram formação intensiva no ódio disfarçado de zelo religioso. Não percebíamos. Achávamos que era amor pela verdade, mas era ódio puro, direcionado, focado, justificado biblicamente. Os meninos evangélicos do bairro e eu formávamos grupo, não gangue violenta, mas grupo unido por propósito comum. Incomodar católicos sempre que possível. A Igreja Católica de São João Batista ficava na esquina da Rua Visconde de Uruguai, com a Avenida Hernani do Amaral Peixoto, prédio antigo de paredes brancas descascando, torre com sino que tocava às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, som que ecoava pelo bairro inteiro. Toda vez que ouvia aquele sino, sentia raiva subindo. Como ousavam tocar sino católico em bairro evangélico? Jogávamos pedras nas vidraças, não para quebrar, só para assustar, para lembrar eles de que estavam em território nosso. Esperávamos católicos saírem da missa de domingo. Ficávamos na calçada em frente. Quando passavam, gritávamos: idólatras, adoradores de estátua, vão para o inferno. Alguns abaixavam a cabeça e aceleravam o passo. Outros nos olhavam com tristeza. Nenhum revidava, o que me irritava mais. Queria que brigassem, queria justificativa para escalar. Uma vez, uma senhora idosa parou na minha frente. Devia ter 70 anos, curvada pela idade. Cabelos brancos presos num coque. Segurava uma Bíblia católica gasta debaixo do braço. Olhou para mim com olhos molhados. Meu filho, disse, voz cansada. Um dia você vai entender. Maria não rouba a glória de Jesus. Ela aponta para ele. Quando entender, vai parar de lutar. Cuspi no chão, perto dos pés dela. Não nela. Nunca faria isso, mas perto para mostrar desprezo. Cala a boca, velha. Sua Maria tá morta há 2000 anos. Morto não ouve nada. Ela balançou a cabeça tristemente e seguiu caminhando. Meus amigos riram. Mandou bem Itamar, meteu moral, mas algo daquela frase ficou. Maria não rouba a glória, ela aponta. Sacudi a cabeça com força. Era mentira do diabo tentando enfraquecer minha convicção. Aos 16 me juntei oficialmente ao grupo de jovens da igreja. Não o grupo normal de louvor e recreação, mas grupo secreto que se reunia nos fundos de uma lanchonete abandonada na rua Coronel Gomes Machado. O dono, irmão Josué, era evangélico radical. Deixava usarmos o espaço depois que fechava às 10 da noite. Entrávamos pela porta dos fundos. Acendíamos velas porque luz chamava a atenção. Sentávamos em cadeiras de plástico quebradas ao redor de uma mesa de fórmica arranhada que balançava. Éramos 12 jovens entre 16 e 22 anos. Todos homens, todas famílias evangélicas tradicionais. Discutíamos como Niterói e São Gonçalo haviam se tornado tolerantes demais com influência católica. Como igrejas católicas cresciam enquanto evangélicas minguavam. Como precisávamos agir antes que fosse tarde. Não com bombas ou violência, mas com confronto espiritual direto. Pastor Henrique era nosso mentor. Não participava das reuniões, mas nos orientava individualmente. Me chamava depois dos cultos. Conversávamos no estacionamento vazio da igreja, enquanto seguranças trancavam os portões. Ele acendia um cigarro, tragava fundo, soltava fumaça para o céu de Niterói. Falava sobre guerra espiritual, sobre como o catolicismo era a religião mais perigosa, porque parecia cristã, mas estava cheia de veneno. Dizia que católicos estavam roubando almas evangélicas através de programas sociais, distribuíam cesta básica,
ofereciam aulas de reforço, tudo para atrair famílias pobres e converter para o catolicismo. Precisávamos mostrar que não aceitaríamos isso calados, que iríamos para as ruas, para as igrejas deles, confrontar a mentira com verdade bíblica. Cada conversa com o pastor Henrique acendia algo dentro de mim. Saía mais convencido, mais radicalizado, mais pronto para agir. Quando completei 21 anos em 2008, nosso grupo começou ações coordenadas. Identificávamos igrejas católicas que faziam eventos públicos, festas de padroeiro, procissões, missas especiais. Aparecíamos com cartazes, bíblias erguidas, megafones. Gritávamos versículos sobre idolatria enquanto eles tentavam celebrar. Não adorarás imagens de escultura. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Salvação é pela fé, não por obras. Católicos tentavam ignorar, seguiam cantando mais alto, mas conseguíamos atrapalhar, perturbar, plantar dúvida. Algumas vezes polícia aparecia, nos mandavam embora. Não podiam prender porque tecnicamente não fazíamos nada ilegal. Liberdade de expressão religiosa. Protestávamos pacificamente, nunca encostávamos em ninguém, nunca quebrávamos nada. Apenas gritávamos verdade bíblica em cima de mentira católica. Os anos passaram assim. 2009, 2010, 11, 12, 13. Cada ano aprofundando convicção, cada ano endurecendo o coração. Casei com Jéssica em 2013, moça da igreja, filha de diácono. Compartilhava minha paixão por missões e evangelismo. Alugamos casa pequena no Fonseca, 2 quartos, sala apertada, mas era nossa. Trabalhava como assistente administrativo numa loja de materiais de construção na Avenida Amaral Peixoto. Jéssica dava aulas particulares de inglês. Vida simples, mas cheia de propósito. Domingos eu pregava ocasionalmente quando o pastor Henrique viajava. Meus sermões sempre sobre defender fé pura, sobre não misturar evangelho com tradições humanas, sobre cuidado com o catolicismo que parecia cristão, mas levava ao inferno. Congregação amava. Diziam que tinha dom profético, que enxergava enganos que outros não viam. Então chegou 2019, ano que mudaria tudo. Em novembro daquele ano, pastor Henrique me chamou para conversa particular. Não estacionamento, na casa dele, apartamento em Icaraí, vista para o mar, muito melhor que minha casa. Sentamos na varanda. Ele serviu café, ficou olhando para o mar por longo tempo antes de falar. Disse que Deus tinha colocado no coração dele uma missão. Igreja Católica de Nossa Senhora Auxiliadora em Icaraí estava fazendo cultos vespertinos que atraíam jovens, até filhos de evangélicos curiosos sobre catolicismo, música moderna, pregação que falava de Jesus, mas misturada com Maria e santos. Era a armadilha, lobo vestido de ovelha. Precisávamos agir, não apenas protestar do lado de fora, mas entrar durante o culto, mostrar que não tínhamos medo, que território era nosso. Meu coração acelerou. Era o que esperava há anos. Chance de confronto direto, de humilhação pública que mostraria quem tinha razão. Pastor Henrique olhou nos meus olhos. Você tem coragem, Itamar? Tem fé suficiente para liderar isso? Não hesitei. Tenho, pastor. Deus está comigo. Ele sorriu. Sabia que podia contar com você. Nas 3 semanas seguintes, conversei com 24 homens. Um por um, não em grupo, individualmente, porque sabia que decisão assim não se toma em multidão. Se toma sozinho no silêncio da própria consciência. Rafael foi o primeiro. Conhecia ele desde a adolescência. Trabalhava numa oficina mecânica em São Gonçalo. Mãos sempre sujas de graxa que não saía nem com querosene. Unhas permanentemente pretas. Encontrei ele num sábado depois do culto. Falei sobre católicos roubando almas evangélicas, sobre igreja que precisava ser confrontada. Ele não respondeu na hora, só olhou para mim com a expressão que reconheci. Raiva antiga, dor guardada. Descobri depois que a irmã dele tinha se convertido ao catolicismo 3 anos antes. Família a expulsou de casa. Pai disse que estava morta. Mãe chorou como se tivesse morrido de verdade. Rafael nunca perdoou nem a irmã, nem a Igreja Católica que a acolheu quando família rejeitou. Depois foi Marcelo, depois Jonas, depois Fábio.
Um por um foram aceitando. Alguns por convicção teológica, outros por mágoa pessoal. Todos unidos por certeza. Católicos precisavam ser colocados no lugar deles. Precisavam entender que Brasil era nação evangélica, que tolerávamos catolicismo por misericórdia, mas que linha existia e tinham cruzado. Marcamos reuniões secretas. Toda terça e quinta, 9 da noite, na mesma lanchonete abandonada, onde grupo de jovens se reunia anos atrás, irmão Josué ainda nos deixava usar. Agora éramos 25. Todos entre 21 e 35 anos sentávamos apertados. Cheiro de óleo de fritura, velho e mofo, paredes com infiltração, teto manchado, mas era nosso quartel-general. Estudamos a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora por 2 semanas. Rafael e eu fomos disfarçados de turistas num sábado de tarde. Igreja ficava na rua Moreira César, quase esquina com a praia, prédio de 3 andares, fachada branca, vitrais coloridos, torre com sino. Tiramos fotos fingindo interesse arquitetônico. Contamos saídas, 2 principais, uma lateral, uma dos fundos que dava para estacionamento. Entramos. Igreja vazia, só uma senhora idosa rezando o terço na frente. Andamos devagar observando. Bancos de madeira, capacidade para 200 pessoas, talvez. Altar de mármore branco, imagens de santos nos nichos laterais. E na frente, acima do altar, estátua grande de Nossa Senhora Aparecida. Manto azul, coroa dourada, mãos estendidas, olhos de gesso pintado que pareciam olhar direto para mim. Senti raiva subindo, idolatria descarada, estátua no lugar onde só cruz deveria estar. Rafael sussurrou. Vão ver quando a gente entrar aqui. Vão aprender. Saímos devagar. A senhora que rezava nem percebeu nossa presença. Ou percebeu e ignorou. De qualquer forma, não nos incomodou. Definimos funções específicas nas reuniões seguintes. Eu lideraria a entrada. Rafael ficaria perto da porta principal, impedindo saída. Marcelo e Jonas controlariam as laterais. Outros se espalhariam pelo meio da igreja, criando caos coordenado. Não machucaríamos ninguém fisicamente, apenas gritaríamos verdade bíblica. Derrubaríamos cadeiras, interromperíamos culto, mostraríamos que não tinham paz nem no próprio templo quando serviam mentira. Compramos roupas específicas, nada de camiseta de banda gospel, nada que identificasse como evangélicos, calça jeans escura, camisa social clara, sapato fechado. Queríamos parecer católicos comuns, chegando para a missa. Elemento surpresa era crucial. Entrar, sentar, esperar o momento certo. Então, agir simultâneo. Também fizemos preparação espiritual, jejuns coletivos. Acordávamos 4 da manhã, íamos para a igreja. Ficávamos prostrados orando até 6 quando o sol nascia. Pedíamos coragem, proteção, que Deus honrasse nosso zelo, que anjos guerreiros fossem conosco, que demônios que guardavam aquela igreja católica fugissem quando entrássemos com a autoridade de Jesus. Pastor Henrique liderou vigília especial na sexta-feira, antes do domingo marcado, noite toda, das 8 da noite até 6 da manhã. 25 homens ajoelhados, clamando, jejuando, declarando vitória antecipada. Algumas horas cantávamos hinos de guerra espiritual. Outras ficávamos em silêncio meditando em versículos sobre vencer inimigos. Lembro de momento específico. 3 da manhã. Todos exaustos. Pastor Henrique falou sobre Josué conquistando Jericó. Como marcharam 7 dias, como muros caíram. Disse que nós éramos como Josué. Igreja Católica era Jericó. Muros de mentira cairiam quando entrássemos com ousadia. Não porque éramos fortes, mas porque Deus estava conosco. Saí daquela vigília, sem dúvida nenhuma, certeza absoluta queimando no peito. Era missão divina, vontade de Deus. Oposição que encontraríamos seria confirmação, porque inimigo sempre resiste quando Deus está agindo. Sábado passei em casa, tentei descansar, dormir, impossível, mente acelerada, coração disparado. Jéssica perguntou se estava tudo bem. Falei que tinha missão importante no dia seguinte, que rezasse por mim. Ela não sabia detalhes. Melhor assim. Menos ela soubesse,
Mais protegida estaria se algo desse errado. Noite de sábado, mal dormi. 2 horas, talvez. Acordei às 4 da manhã suando, sonho confuso. Estava numa igreja, mas não conseguia sair. Portas trancadas, janelas fechadas e luz azul brilhando de algum lugar que não conseguia identificar. Acordei ofegante, coração martelando. Interpretei como ataque espiritual. Demônios tentando me assustar. Orei repreendendo. Voltei a dormir. Domingo, 15 de dezembro de 2019. Amanheceu com céu claro. Niterói acordando devagar. Som de pássaros. Carros começando a circular. Tomei banho longo. Deixei água quente cair na cabeça, tentando acalmar nervos. Vesti roupa que separei, calça jeans azul escura, camisa social branca, sapato preto social que só usava em ocasiões importantes. Me olhei no espelho, parecia que ia para casamento ou funeral. Jéssica preparou café, mas não consegui comer. Estômago fechado. Ela segurou minhas mãos, orou pedindo proteção. Volta logo, sussurrou. Eu volto, prometi. Saí de casa às 5 da tarde. Ponto de encontro marcado era às 6. Praça na rua Moreira César, 3 quarteirões antes da igreja. Cheguei 15 minutos adiantado. Praça quase vazia, alguns idosos sentados em bancos, crianças brincando no parquinho. Domingo tranquilo de verão carioca. Sentei num banco de costas para o mar. Via a igreja dali. Torre Branca se destacando, sino que tocaria em breve chamando fiéis. Um por um foram chegando Rafael, Marcelo, Jonas, Fábio, outros cujos nomes nem lembro agora. Não conversávamos, apenas acenávamos. Ficávamos espalhados pela praça fingindo naturalidade. Às 6h15 estávamos todos. 25 homens misturados com outros frequentadores da praça. Invisíveis, normais. Olhei para o relógio, 6h20. Missa começaria às 7, tempo de ir. Levantei, caminhei em direção à igreja. Os outros me seguiram mantendo distância, não em grupo individualizado. 2 aqui, 3 ali, parecendo pessoas diferentes chegando para a missa por coincidência. Quando virei a esquina e a igreja apareceu completa na minha visão, senti algo estranho. Não medo, não exatamente, mas peso, como se gravidade tivesse aumentado. Cada passo exigia esforço consciente. Respirei fundo 3 vezes. Deus está comigo. Ele aprova isso. Não há o que temer. Católicos chegavam também. Famílias, casais de idosos, jovens. Subiam os degraus de entrada, conversando, sorrindo, tranquilos. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Parei a 20 metros da porta. Esperei os outros se posicionarem. Rafael na minha esquerda, Marcelo à direita, Jonas atrás, restante espalhado. Olhei para cada um. Fizeram um sinal discreto. Prontos. Caminhei até a escadaria. 7 degraus de pedra. Subi devagar. Porta de madeira pesada aberta, luz amarela saindo de dentro, som de órgão tocando suavemente, vozes conversando baixo. Entrei. Interior da igreja estava fresco, ar-condicionado, antigo zumbindo num canto. Cheiro que reconheci imediatamente. Censo, cera de vela, madeira polida, perfume misturado de dezenas de pessoas. Cheiro católico inconfundível que me deu ânsia. Parei logo depois da porta. Deixei olhos se ajustarem. Luz mais fraca que lá fora. Velas acesas nos cantos, vitrais coloridos nas paredes laterais mostrando cenas da Bíblia. São José, São Pedro, São João e Maria. Sempre Maria. Em diferentes representações, Anunciação, Visitação, Assunção, imagens por todo lado, bancos de madeira polida, enfileirados, corredor central largo, capacidade para talvez 200 pessoas, e já tinha umas 150 sentadas. Famílias ocupando bancos inteiros, crianças pequenas inquietas, mães tentando acalmar, pais sérios folheando o missal, idosos ajoelhados rezando terço antes da missa começar. O altar ficava elevado por 3 degraus de mármore, toalha branca bordada cobrindo, velas altas nos cantos, flores frescas em vasos, tudo limpo, arrumado, reverente. E acima do altar, estátua de Nossa Senhora Aparecida, que tinha visto antes, agora iluminada por holofotes discretos, manto azul,
coroa, mãos estendidas, olhos de gesso que pareciam vivos. Senti raiva queimando todo aquele luxo, toda aquela beleza. Desperdiçados em idolatria, em adoração à criatura em vez de Criador. Respirei controlando emoção. Tempo certo. Paciência. Caminhei pelo corredor lateral. Sentei no 8º banco do lado esquerdo. Ponta para ter visão clara do altar e fácil acesso ao corredor. Rafael sentou 4 bancos à frente do lado direito. Marcelo nos fundos, Jonas no meio, outros espalhados. 25 homens infiltrados, lobos entre ovelhas, esperando o momento certo. Missa começou às 7 em ponto. Sino tocou lá fora. Dong, dong, dong. Som grave ecoando. Congregação ficou de pé. Órgão começou a tocar. Coral entrou cantando. Ó Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Vozes harmonizadas enchendo a igreja. Bonito demais. Perigoso. Beleza que seduzia, que fazia esquecer que doutrina estava errada. Procissão começou. 2 coroinhas vestidos de vermelho e branco carregando velas. Jovem com turíbulo balançando, incenso saindo em nuvens perfumadas, diácono carregando livro grande e padre. Padre Augusto era homem velho, 70 e poucos anos, cabelos brancos, barba branca curta, óculos de lente grossa, vestia paramentos brancos bordados, caminhava devagar, apoiado em bengala, sorria para a esquerda e direita, acenava para crianças. Uma menina pequena de vestido rosa acenou de volta. Ele parou e abençoou ela, fazendo o sinal da cruz. Mãe da menina tinha lágrimas nos olhos. Algo me incomodou. Não era o que esperava. Esperava pompa, arrogância, distância, padre se colocando acima dos fiéis. Mas havia humildade ali. Gentileza genuína, perigoso, diabólico, falsa humildade que enganava. Padre chegou ao altar, beijou reverentemente, fez sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Responderam todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Missa prosseguiu. Não vou mentir. Foi bonita, muito bonita, perigosamente bonita. Leituras da Bíblia, salmos cantados, evangelho proclamado com reverência, homilia sobre amor de Deus, sobre como Jesus veio salvar não os justos, mas pecadores, sobre como nunca é tarde para voltar. Padre Augusto falava com voz mansa, pausada. Contou parábola do filho pródigo, como o pai esperou, como correu quando viu o filho voltando, como não condenou. Apenas abraçou. Algumas pessoas choravam baixinho, outras sorriam. Eu tentava me manter focado na missão, mas palavras penetravam, plantavam dúvida minúscula que tentava esmagar. Então, chegou o momento que esperávamos. Comunhão. Padre elevou hóstia. Eis o Cordeiro de Deus. Filas começaram a se formar, pessoas levantando, caminhando para o altar, recebendo hóstia, voltando para o lugar. Expressão de paz nos rostos, paz que não fingia, que não atuava, que era real. Olhei para Rafael, ele olhava para mim esperando o sinal, olhei para Marcelo, para Jonas, todos prontos. Coração acelerou, mãos suaram. Momento era agora. Levante, não fui para a fila da comunhão. Cortei direto pelo corredor central em direção ao altar. Rápido, determinado. Rafael fez o mesmo do outro lado. Marcelo bloqueou saída lateral. Jonas ficou nos fundos. Restante começou a se mover também. Pessoas notaram. Expressões mudaram. Confusão. Preocupação. Padre Augusto olhou na nossa direção. Parou de distribuir hóstias. Segurou o cibório com força. Cheguei ao altar. Subi os 3 degraus. Rafael ao meu lado, virei para a congregação, voz alta, forte. Em nome de Jesus Cristo, rejeitamos essa idolatria. Vocês adoram estátua de mulher morta como se fosse Deus. Isso é pecado, blasfêmia. Vão para o inferno se não se arrependerem. Rafael gritou também. Maria não salva ninguém, só Jesus. Parem de rezar para morto. Marcelo começou a derrubar cadeiras. Barulho de madeira batendo no chão. Crash, crash, crash.
Jonas pegou Inários e jogou para o alto, páginas voando. Outros gritavam versículos: não farás imagem de escultura. Há um só mediador, salvação pela fé somente. Católicos reagiram diferente do esperado. Não gritaram de volta, não correram, não nos atacaram. Começaram a rezar baixinho, suavemente, Ave Maria, cheia de graça. Alguns ajoelharam onde estavam, outros fecharam olhos. Padre Augusto se ajoelhou também. Segurou o cibório contra o peito. Rezava em sussurro que não conseguia ouvir. Resposta deles me deixou mais furioso. Não era medo, não era humilhação que busquei, era paz. Como podiam ter paz? Chutei banco da frente, peguei velas do altar e joguei no chão. Cera quente respingou. Caminhei até onde Padre estava ajoelhado. Olhei para ele com desprezo. Seu farsante, enganando esse povo, fazendo eles adorarem pão como se fosse Deus. Padre Augusto levantou o rosto, olhos molhados atrás dos óculos, mas não de medo, de compaixão. Meu filho, disse baixinho, Jesus ama você e Maria está rezando por você neste exato momento. Algo explodiu dentro do peito. Ódio, raiva, sei lá. Joguei o cibório da mão dele. Hóstias voaram, caíram no chão de mármore. Pequenos círculos brancos espalhados. Esperava me sentir satisfeito, vitorioso. Me senti vazio. Foi quando ela se levantou, a senhora idosa sentada na terceira fileira. Não tinha notado antes, mas agora via claramente, 70 anos talvez. Baixa, curvada pela idade, vestido preto simples, terço nas mãos enrugadas, cruz de prata no pescoço, cabelos brancos, rosto marcado por rugas profundas, mas olhos claros, azuis, vivos, olhos que pareciam ver através de mim. Ela começou a caminhar devagar, arrastando levemente o pé direito, dor de artrose. Provavelmente passou por católicos que rezavam, passou por meus homens que gritavam, veio direto até mim, parou a 2 metros, me olhou, não com raiva, não com medo, com algo que levei segundos para identificar. Amor, amor materno. Como mãe olha filho que errou, mas ainda é filho. Jovem disse, voz não era alta, mas de alguma forma cortou todo o barulho. Nossa Senhora Aparecida ama você. Ela está intercedendo por você neste exato momento diante do trono de Jesus. E ele morreu pelos seus pecados, assim como morreu pelos meus. Palavras bateram como soco no estômago, não porque eram ameaçadoras, mas porque eram ditas com convicção absoluta, com amor genuíno. Ela não estava se defendendo, estava me oferecendo algo. Cala a boca, velha, gritei, tentando retomar controle. Sua Maria está morta e enterrada. Nós temos a verdadeira fé bíblica. Não precisamos de idolatria. Ela sorriu. Não sorriso de zombaria. Sorriso triste, mas caloroso. Filho, a Bíblia que você lê foi preservada pela Igreja Católica por 1500 anos antes da Reforma. E Maria não está morta. Está viva no céu com Jesus. Quando você estiver pronto, vai ver. Algo se partiu. Raiva virou fúria. Corria em direção a ela. Mão levantada. Não ia bater de verdade, só assustar, fazer calar. Católicos ao redor ofegaram. 2 homens deram passo para a frente para proteger. Então aconteceu. Minha mão parou. Não porque decidi parar. Parou como se tivesse batido em parede invisível. Parede de ar sólido. Braço congelou completamente no ar. Impossível mover para a frente. Impossível mover para trás. Travado. Corpo inteiro ficou rígido. Estátua viva. Pânico. Tentei forçar nada. Músculos não respondiam. Então veio o calor. Calor intenso queimando. Não na pele. Por dentro. Começou na mão congelada. Subiu pelo braço, ombro, peito. Como lava percorrendo veias. Não era dor física. Era presença. Algo, alguém e luz. Luz brilhante demais. Impossível. Que só eu parecia ver porque ninguém mais cobria os olhos. Luz azul. Não azul de céu. Azul profundo de oceano. Azul impossível que não existe na natureza. Brilho que tornava tudo ao redor cristalino.
Detalhes amplificados. Via cada arruga no rosto da senhora, cada fio de cabelo branco, cada conta do terço nas mãos dela, e naquela luz vi ela. Nossa Senhora Aparecida, não estátua, não pintura. Pessoa viva, real, tridimensional, em pé entre mim e a senhora idosa, bloqueando minha mão levantada com presença física que sentia, mas não tocava. Primeiro vi o manto azul escuro, profundo, salpicado de estrelas douradas, não pintadas, brilhantes, pulsantes, vivas, como se o universo inteiro tivesse sido costurado naquele tecido. Manto que flutuava sem vento, que brilhava com luz própria. Depois, o rosto moreno, não branco europeu das pinturas, moreno brasileiro. Traços delicados, mas firmes. Estatura alta, sobrancelhas suaves, nariz reto, lábios em linha séria, mas não severa. Rosto de mãe, de rainha, de santa. Beleza que não era deste mundo. Não perfeição artificial, santidade visível, pureza que machucava o olhar e os olhos. Castanhos escuros, profundos, infinitos. Olhos que me viram completamente, totalmente. Conheciam cada pensamento, cada pecado, cada ódio, cada momento de orgulho, de vaidade, de arrogância, cada palavra cruel, cada ação violenta, cada vez que joguei pedra, cada vez que gritei, cada vez que humilhei católico na rua, estava nu diante daqueles olhos, exposto, sem máscara, sem defesa, sem justificativa. Mas não havia condenação, não havia raiva, havia tristeza. Tristeza profunda de mãe vendo o filho se machucar, se destruir e ainda assim amando. Impossível, amor impossível que quebrou algo dentro de mim. Ela falou uma palavra, não com voz audível, com poder que sacudiu a alma. Palavra que ressoou no peito, na mente, no espírito. Palavra que ecoou como trovão, mas era suave como sussurro. Pare. Caí. Pernas cederam, joelhos bateram no mármore duro, dor aguda subindo, mas não importava. Nada importava. Braço finalmente liberado. Caiu pesado ao lado do corpo, sem força, sem controle. Respiração difícil, ofegante, suor encharcando camisa. Lágrimas, lágrimas saindo sem permissão, correndo pelo rosto, pelo nariz, caindo no chão. Chorava, soluçava, como nunca chorei na vida. Choro que vinha de lugar mais profundo que emoção, que vinha da alma rasgando, percebendo, entendendo pela primeira vez o que tinha feito, quem tinha atacado, contra quem tinha lutado a vida inteira. Meus 24 homens correram. Itamar, o que foi? Tá passando mal? Tentaram me puxar, me levantar, mas corpo não respondia. Apenas chorava, olhando fixo para o lugar onde ela tinha estado. Visão durou talvez 10 segundos, mas impacto duraria eternidade. A senhora idosa se ajoelhou ao meu lado, a mesma que tentei assustar segundos antes. Colocou mão enrugada no meu ombro. Toque gentil, maternal. Ela ama você, filho. Maria estava esperando. Jesus também. Estão esperando você parar de lutar e voltar para casa. Olhei para o padre. Esperava raiva, condenação, ordem para sair. Ele estava chorando. Lágrimas silenciosas descendo por rosto enrugado. Caminhou com dificuldade, bengala batendo no chão. Toque, toque, toque. Ajoelhou do outro lado, mão no meu outro ombro. O que você viu? Perguntou. Voz embargada mais gentil. Vi Nossa Senhora, sussurrei. Voz quebrada, soluçada. Ela era real. Estava ali. Tudo que acreditei, tudo que me ensinaram, não consegui terminar. Mundo desmoronando. Rafael gritou. A gente precisa sair. Polícia vai vir. Vamos. Marcelo tentou me puxar, mas a senhora idosa levantou mão. Não, ele está tendo encontro. Precisamos proteger. Católicos formaram círculo, não para prender, para proteger. Escudo humano entre mim e meus próprios homens que queriam me arrastar. Padre Augusto falou firme. Seu amigo está tendo experiência espiritual. De um momento, ninguém aqui vai chamar polícia, ninguém vai processar. Mas deixem ele ter este momento. Deus está agindo. Próxima meia hora é confusa na memória. Fragmentos.
Lembro de chorar até não ter mais lágrimas, até garganta doer, até peito arder. Lembro do padre lendo Bíblia. Parábola do filho pródigo. Como o pai esperou, como correu, como abraçou. Lembro da senhora rezando. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Lembro do peso de cada coisa odiosa que fiz, pressionando, esmagando, como se toneladas caíssem em cima. Cada pedra jogada, cada grito, cada humilhação, cada momento de orgulho espiritual, cada certeza arrogante, tudo pesando, sufocando. Finalmente consegui falar. Olhei para o padre através de lágrimas que não paravam. Como sigo Jesus de verdade e Maria, como aceito que estava errado. Igreja explodiu não em raiva, em alegria. Católicos que foram aterrorizados minutos antes, agora celebravam, louvavam, choravam de felicidade. Me cercaram, abraços, tapinhas nas costas. Bem-vindo, bem-vindo à casa. Palavras que não entendia, mas sentia. Padre me ajudou a levantar, pernas bambas, mal sustentavam. Me levou até altar que tinha profanado, hóstias ainda espalhadas no chão. Ele pegou uma por uma, beijou, colocou de volta no cibório com reverência infinita. Ajoelhamos juntos ali. Ele me guiou em oração que repeti, cada palavra arrancada do fundo. Jesus, estive errado, completamente errado, sobre você, sobre sua mãe, sobre sua igreja. Odiei seu povo, rejeitei seu amor, mas vi Nossa Senhora esta noite, sei que é real, sei que está viva. Perdoe cada pecado, cada palavra, cada ação. Salve-me, mude-me, entrego tudo, sou seu. 18 dos 24 homens saíram enojados. Traidor, enganado, vendido. Rafael cuspiu no chão perto de mim. Você vai pro inferno, Itamar. Marcelo balançou cabeça com nojo, fraco. Jonas nem olhou, apenas foi embora, mas 6 ficaram. Fábio, André, Paulo, Cristiano, Lúcio, Taago, sentaram nos bancos chorando também, vendo minha transformação, sentindo algo que não conseguiam explicar, mas não conseguiam negar. Antes da noite terminar, os 6 também entregaram suas vidas. Ajoelharam com o padre, repetiram oração, abriram o coração. Perdi tudo nas semanas seguintes. Meu pai me expulsou de casa, literalmente jogou minhas coisas na rua. Disse que não tinha mais filho, que Itamar Cardoso tinha morrido. Mãe chorou, mas não me defendeu. Obedeceu o marido. Jéssica pediu divórcio. Não aguentou pressão da família dela, de pastor Henrique, da igreja inteira. Pastor Henrique pregou o sermão inteiro sobre mim. Advertência, exemplo de apostasia. Como Satanás engana até escolhidos. Colocou preço na minha cabeça, não literal, mas social. Ninguém evangélico devia me contratar, me alugar casa, me cumprimentar. Morte social completa. Tive que fugir de Niterói. Padre Augusto me escondeu na casa paroquial 2 semanas. Depois me ajudou a mudar para o interior. Pequena cidade no norte fluminense, onde ninguém me conhecia. Consegui emprego numa padaria, salário mínimo, quarto alugado, vida simples, mas ganhei tudo que importa. Jesus de verdade, não versão distorcida que aprendi. Jesus completo, da igreja que ele fundou com Maria, sua mãe, que intercede, com sacramentos que realmente transmitem graça, com 2000 anos de tradição ininterrupta. Padre Augusto me ensinou durante 6 meses. Catecismo, história, doutrina. Tudo que tinha rejeitado anos, descobri ser verdade. Fui batizado em segredo para me proteger. Pequena capela, meia-noite, só padre, a senhora idosa, cujo nome era Dona Maria Helena, e os 6 que se converteram comigo, água fria na cabeça. E Itamar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renascimento, literalmente. Homem velho morrendo, novo nascendo. Hoje, 7 anos depois, sirvo como missionário leigo. Alcanço evangélicos radicais com o evangelho completo, com verdade que liberta de ódio religioso. Vi 318 ex-evangélicos chegarem à fé católica completa depois de ouvir meu testemunho.
Cada um me lembra que mesmo a Nossa Senhora que parou minha mão pode parar coração de qualquer um. Ainda lembro 15 de dezembro de 2019 como o dia que morri e renasci. Homem evangélico que liderou 25 homens para humilhar católicos não existe mais. No lugar está seguidor de Jesus na igreja que ele fundou, filho de Maria, que intercedeu quando merecia a condenação. Dona Maria Helena se tornou como avó. Antes de morrer em 2022, aos 76 anos, me disse algo que nunca esqueço. Eu sabia, filho. Quando você levantou a mão, vi Nossa Senhora aparecer. Não só você viu, eu também. Ela estava protegendo você de você mesmo. Os 6 que se converteram comigo seguem firmes. Fábio é catequista. André, seminarista. Paulo, diácono permanente. Cristiano, Lúcio e Tiago servem em paróquias. Nos encontramos todo 15 de dezembro, aniversário de renascimento. Agradecemos juntos. Olhe dentro do seu coração agora. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e sempre. Se pode amar alguém como eu, que o odiava, atacava seu povo, blasfemava sua mãe, pode amar você? Absolutamente. Não importa o que fez, de onde vem. A mesma Nossa Senhora Aparecida que ficou entre mim e Dona Maria Helena está diante de você agora através deste testemunho, oferecendo o mesmo amor, mesmo perdão, mesma vida eterna que mudou tudo para mim. Você vai deixar ela parar sua mão, mostrar quem realmente é, conduzir até Jesus que espera de braços abertos? Escreva nos comentários. Nossa Senhora Aparecida nunca a abandona. Deixe seu pedido. Vou rezar por cada um, porque sei agora o que é intercessão. Sei que quando rezo aqui, Maria reza lá. E juntos levamos tudo a Jesus, que nunca rejeita. Inscreva no canal, ative sino, compartilhe com quem precisa saber. Não importa quão longe correu, quão errado esteve, quão certo pensou estar. Maria espera para levar a Jesus. Que espera para levar ao Pai que nunca deixou de te amar? Foi isso que descobri. Parei de lutar, caí de joelhos, abri coração e ela entrou. Me levou até ele que nunca mais saiu.